campo a Copa Sul-Americana. Tivemos uma logística última agora muito complicada para uma equipe de futebol. Saímos de lá, de São Paulo, praticamente às 24 horas da segunda-feira e chegamos aqui às 17 horas do dia seguinte. Então, para vocês verem que foi quase que um dia viajando. Não trabalhamos, não treinamos, assim como não retornaremos e não conseguiremos fazê-lo também. Mas mesmo assim a equipe está dando uma resposta muito boa. É a 10ª partida que eu estou à frente da equipe. Jogamos 7 partidas fora de casa e apenas 3 em casa. E mesmo assim nós tivemos aí resultados importantes. Os jogadores estão entendendo as dificuldades que estamos passando, enfrentando toda e qualquer situação e tentando passar por cima de todas as possibilidades possíveis para que alcancemos resultados. Ferrarese é um jogador muito interessante, tem muitas qualidades, eu não tenho dúvidas que quando recuperado será um ótimo reforço. Tudo é questão de tempo agora. Podemos tentar acelerar o processo, é um processo natural de recuperação. E isso tudo terá que ser respeitado, mas é um jogador que, eu não tenho dúvidas, será muito útil à nossa equipe. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a Venezuela. Hoy todo bien. ¿Cuál era el objetivo de cara al juego de hoy ante la Academia Puerto Cabello? Y mi siguiente pregunta también para el jugador, ¿cómo te sentiste en el momento del tiro libre, teniendo el precedente que fuiste al primer palo donde defendía Romero, el arquero de Puerto Cabello? Muito obrigado. Bom, eu tentei colocar a equipe que estivesse melhor, clínica e fisicamente falando, pelo desgaste que nós tivemos, pelas dificuldades da última partida. Alguns jogadores estiveram na partida anterior, a grande maioria não. Então, imaginávamos que isso daí poderia, pelo menos, fazer com que o jogo ficasse um pouco mais igual, por tudo aquilo que eu relatei, em razão do desgaste acontecido. E eu acredito que tenha sido a opção correta, mesmo sacrificando alguns jogadores, como o caso do Wellington, mesmo sacrificando alguns jogadores. Ainda assim, eu acho que foi uma tomada de posição coerente e eu fico muito feliz, não pelo resultado alcançado, mas pela disposição da equipe dentro de campo, tentando se doar ao máximo para que alcançássemos um grande resultado. Boa noite. Muito feliz, né? Por mais um gol, por mais uma vitória, poder estar ajudando a equipe também. Onde o jogo se encontrava numa parte muito difícil ali pra gente, né? Uma viagem muito desgastante, que a gente acaba sentindo um pouco no período do jogo ali. Mas eu fui muito feliz na cobrança ali também, acabei concluindo em gol e acabou dando uma tranquilidade no jogo e a gente conseguiu ficar um pouco mais com posse de bola. Mas agora é descansar, né? Focar que a gente tem uma sequência muito grande pela frente e a gente continuar nessa batida, nesse foco, nesse mesmo objetivo, para que a gente possa alcançar os objetivos no final da temporada. Buenas noches, profesor. Rafael Vázquez, de Carabobo es Noticia. Mi pregunta es sobre qué tanto tuvo que modificar el planteamiento durante el partido al ver también el esquema del conjunto rival y si se siente también acorde, se siente a gusto tras lo observado por su equipo en cancha. Eu acho assim que os jogadores estão treinados e preparados para toda e qualquer situação que aconteça na partida. Quando nós estávamos entrando, percebemos que a equipe adversária viria com uma modificação na sua postura tática. Deu tempo de fazermos ali uma pequena alteração que fez com que os jogadores se adaptassem a essa nova proposta colocada pelo seu treinador. Nós fizemos rapidamente uma alteração, apenas de posicionamento. Eu acho que são situações que acontecem dentro de uma partida e que você tenha que estar preparado para poder fazer com que, de repente, numa mudança de comportamentos que exista,
a sua equipe também esteja preparada para que possa dar uma resposta no tempo mais rápido possível, para que estejamos adaptados às necessidades de uma partida, às dificuldades de uma formação e à própria caracterização do resultado em si. E foi isso que nós tentamos fazer. A equipe se adaptou rapidamente. Acho que foi, pelo menos taticamente, um jogo interessante de se ver. Dorival, André Galvão, SBT. Em primeiro lugar, eu queria que você falasse sobre a confiança que você tem nesse elenco, né? Porque são 10 jogos que o São Paulo não perde com você. E as 10 vezes você colocou times diferentes, né? Mudando uma peça ou outra, ou mudando um pouco mais, como foi o caso hoje. Mas essa confiança existe, né? Tem um elenco farto de bons jogadores para você trocar o time quando necessário, né, Dorival? Eu acho que todos estão treinados, preparados, e é esse o objetivo. Quando nós colocamos uma situação, a equipe, teoricamente, que inicie a partida, a equipe que esteja de fora também está consciente do que esteja acontecendo e será treinada para tudo isso. Os períodos têm sido muito curtos para nós. Eu sinto muito, porque poderíamos ter um tempo maior, não só de uma recuperação, ou para uma recuperação, como também para uma readaptação e pelas exigências, né, de cada partida. Mas eu acho que os jogadores estão dando uma resposta muito positiva, estão entendendo tudo o que esteja acontecendo, estão procurando fazer o que é mais importante. E mesmo com todo o desgaste provocado por essa viagem, eu fico muito feliz e satisfeito em ver a equipe lutando até o último momento. Mesmo que tenha tido algumas dificuldades ao longo da partida, o que era um fato natural, ainda assim a entrega deles é muito maior do que toda e qualquer situação adversa que porventura tenha acontecido entre a partida do sábado à noite e a partida de hoje. E uma pergunta que eu quero fazer para você, Dorival, é em relação à sua satisfação pessoal. É claro que é um trabalho em conjunto, todo mundo está se empenhando, mas são 10 jogos, acho um número emblemático, e o São Paulo não perdeu mais, né, desde que você assumiu. Você poderia imaginar isso quando recebeu a oportunidade de dirigir o Tricolor, que dava para ter esse começo tão bom? Olha, eu acho que você tem que ter confiança naquilo que você desenvolva e acreditar nas qualidades da sua equipe. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei é que todos se integrassem, todos se preparassem, porque jogariam. E quando eu falo isso, eu não estou apenas tentando um estímulo, ao contrário, eu estou provocando uma situação, porque eu sei que daqui a pouco eu vou contar com cada um deles. Assim foi em todas as equipes que eu passei, desde Santos de 2014 e 15, a gente já fazia esse tipo de alteração. O Campeonato Brasileiro ele exige demais, as distâncias são muito longas, o nível de desgaste, a pouca recuperação, então não tem como fazermos diferente. E eu fico feliz pela resposta que a equipe vem dando. Se disputarmos ou se colocarmos todas as Copas anteriores aí, nós já estamos há 3 anos quase sem uma derrota em Copas Sul-Americanas, entre Libertadores e a própria. E para mim isso daí é satisfatório, porque é resultado e fruto, né, de muito trabalho, muita entrega, dedicação, mas acima de tudo de entendimento e reconhecimento dos atletas, quer seja nesse grupo de São Paulo, como foram nos anteriores, onde, graças a Deus, nós conseguimos aí alguns resultados importantes. Muito bem, então boa parte da entrevista do Dorival Júnior pudemos ouvir. Assim está a situação do grupo. O detalhe é que Tigre e Tolima ainda vão se enfrentar, né? O jogo acontece amanhã, como está ali na barrinha no rodapé. O Tigre, se vencer, vai a 9 pontos e fica ali no calcanhar do São Paulo. É importante terminar na primeira posição. Os segundos colocados avançam também, mas é importante ser primeiro para evitar um confronto com um terceiro dos grupos da Libertadores. Os terceiros colocados de cada um dos grupos da Libertadores, eles estarão
numa primeira fase mata-mata antes das oitavas de final. Então, até para evitar no calendário, né, mais tumulto, mais 2 jogos a realizar, é legal ficar na primeira posição e o São Paulo tem tudo para isso, até porque vai enfrentar ainda o Tigre dentro de casa. Mudamos de competição da Sul-Americana para a Conmebol Libertadores. Tivemos um